Olá, oitavo ano, sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 3 do PET Matemática, volume 3. Triângulos. Triângulos são polígonos que possuem três lados. Se todos os lados têm a mesma medida, o triângulo é chamado equilátero. Se possuir dois lados com medidas iguais, o triângulo é chamado isósceles. Se todos os lados têm medidas diferentes, o triângulo é chamado escaleno. Em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus ângulos internos é 180 graus. Isso aqui a gente tem que carregar para a nossa vida inteira, nossa vida acadêmica, escolar. Sempre vamos precisar dessa relação da soma dos ângulos internos. Se possuir um ângulo interno reto, o triângulo é chamado retângulo, como este exemplo aqui que tem um ângulo reto. Se todos os seus ângulos internos são agudos, o triângulo é chamado acutângulo, como este primeiro triângulozinho aqui. Se possuir um ângulo interno obtuso, o triângulo é chamado obtusângulo, como esse triângulo azul que tem um ângulo de 120 graus. Só recordando, ângulo agudo é maior que zero e menor que 90 graus, ângulo obtuso é maior que 90 e menor que 180 graus. Atividade 8. Determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e as medidas dos seus lados. Então, classificação em relação às medidas dos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Em relação à medida dos seus lados, pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Então, nós vamos descobrir a medida de X e fazer a classificação em cada caso. Eu vou nomear os triângulos de A, B, C e D para facilitar a resolução, que será numa folha à parte. Então, na ordem A, B, C e D. Então, o triângulo A é o triângulo verdinho aqui. É um triângulo equilátero, né? De cara a gente já vê, porque os três lados têm medidas 3 centímetros. Então, se ele é equilátero, uma propriedade do triângulo equilátero é que ele tem os três lados iguais e também os três ângulos iguais. Então, se aqui é X, aqui também será X e aqui também será X. Logo, se a soma dos ângulos internos é igual a 180, quando eu pegar aqui x mais x mais x, igual a 180 graus. X mais x mais x, 3x. 3x igual a 180, passando 3 para o outro lado, dividindo, 180 dividido por 3, quer dizer que x vale 60 graus. Então, já respondi que em relação aos lados, ele é equilátero, e em relação aos ângulos, 60 graus é ângulo reto, é agudo ou é obtuso? É um ângulo agudo. Então, esse triângulo é acutângulo. Vou transcrever isso agora. Letra B. Nós temos um triângulo com medidas 4 e 4. Então, dois lados iguais, nós já sabemos que ele é isósceles. Temos aqui um ângulo X, um ângulo de 120 e um ângulo externo aqui de 150. Mas basta a gente observar que, se a gente completar este ângulo de 150 até ele encostar no lado do triângulo, teremos um ângulo raso, um ângulo de meia volta, que vale 180 graus. Então, se esse pedacinho vermelho é 150, quanto que falta para completar os 180? Faltam 30 graus. Então, agora nós já sabemos os três ângulos internos deste triângulo: 120, 30 e x. Somando os três, tem que resultar em 180 graus. Logo, x mais 120 mais 30 graus igual a 180 graus. Vou passar o 120 e o 30 para o outro lado com sinal trocado. Então, 180 menos 120 menos 30. 180 menos 120, 60. 60 menos 30, 30 graus. O que comprova mais uma vez que é um triângulo isósceles, porque todo triângulo isósceles tem seus ângulos da base congruentes, ou seja, de mesma medida. Logo, 30 e 30. A classificação quanto a seus lados: isósceles.
quanto a seus ângulos, como tem aqui um ângulo de 120 graus, ele é obtusângulo, porque 120 graus é um ângulo obtuso. Vou resumir a escrita aqui, vou só anotar que a classificação é isósceles e obtusângulo. Isósceles é quanto ao lado, né, a medida dos lados, e obtusângulo, como o próprio nome diz, ângulo, logo quanto às medidas de ângulo. Letra C, nós temos um triângulo com dois lados iguais também, 3 e 3, e um lado diferente. Temos aqui um ângulo X e um ângulo externo de 110 graus. Novamente, se completarmos aqui os 110 graus, vamos ver que forma um ângulo de 180, um ângulo de meia volta. Logo, se a parte vermelhinha é 110, falta quanto para completar os 180? Faltam 70 graus. E se este é um triângulo isósceles, os seus ângulos da base são congruentes, são iguais. Então, se aqui é 70, aqui também tem que ser 70 graus. Quando soma os três, temos que encontrar 180 graus. Logo, C, x mais 70 igual a 180 graus. Resolvendo isso aqui, vou passar os dois 70 para o outro lado com o sinal trocado. X igual 180 menos 70 menos 70. X igual 180 menos 70, 110. 110 menos 70, 40 graus. Então, encontramos aqui um ângulo de 40 graus. Logo, os ângulos são 40, 70 e 70. Se os três ângulos são agudos, o triângulo é acutângulo. E a sua classificação quanto aos lados, isósceles, porque tem dois lados iguais. Então, ele é isósceles quanto aos lados e acutângulo. Quanto aos ângulos. Por fim, o triângulo D é um triângulo que tem um ângulo reto aqui. Nós sabemos que o ângulo reto vale 90 graus. Então, tem x, 90 e 37. Ao somar os três, devemos encontrar 180 graus. X mais 90 mais 37 graus igual a 180. Passando 90 e 37 para o outro membro, com sinal trocado. X igual a 180 menos 90 menos 37. X igual 180 menos 90, 90. 90 menos 37, 53 graus. Agora, vamos à classificação. Ele, claramente, aqui nós podemos ver que os três lados têm medidas diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. E ele tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, ele é retângulo quanto aos ângulos e escaleno quanto aos lados. Escaleno quanto aos lados, retângulo quanto aos ângulos. Circuncentro de um triângulo. As três mediatrizes dos lados de um triângulo se cruzam num ponto C. Esse ponto é chamado de circuncentro, tá? Aqui na imagem, aqui, ó, o C é o encontro das três mediatrizes dos lados do triângulo. O circuncentro de um triângulo ABC tem propriedade de equidistar dos três vértices do triângulo, e este ponto é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, que é a circunferência que passa pelos pontos A, B e C. Bom, então este ponto C, ele tem a mesma distância dos pontos A, do ponto B e do ponto C. Se eles têm a mesma distância, eles têm a distância radial, ou seja, eles são um raio de uma circunferência, que é a circunferência determinada por esses três pontos. Continuando. Atividade 9. Um terreno rural possui 3 casas conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos A, B e C. Marque o ponto P no desenho
abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Então, se o poço deve estar à mesma distância das casas A, B e C, ou dos pontos A, B, C, basta encontrarmos o circuncentro do triângulo formado por esses pontos ABC. Então, primeira coisa, traçar o triângulo ABC, ligando esses pontos. Então, vou traçar aqui um segmento de reta que passa por A e por C. Traçar o segmento que passa por B e por C. E passar o segmento AB. Então, já temos o nosso triângulo ABC. E agora, precisamos marcar ou traçar as mediatrizes deste triângulo para marcar seu ponto de encontro. Então, vou fazer a mediatriz manualmente aqui. Vou medir a distância de cada segmento. Este primeiro segmento tem 8,5 de comprimento. Então, o ponto médio passa na sua metade. 8,5 dividido por 2, 4,25. Eu vou pegar aqui o 4,25 e marcar aqui onde que vai passar a mediatriz deste segmento. Vou fazer isso nos 3 segmentos, nos 3 lados do triângulo. Este outro aqui mede 7,7. A metade de 7,7 é 3,85. Então, aqui nós temos 3,5, 3,6, 7,8, quase chegando no 3,9. E o segmento BC, que tem a medida 3,6. Metade de 3,6 é 1,8. 1,8 é um pouco antes aqui do 2, né? 2 milímetros antes dos 2 centímetros. Então, já marcamos aqui os 3 pontos onde a mediatriz de cada lado vai passar. E agora, nós temos que traçar uma reta perpendicular em cada lado, passando por esses pontos. Ou seja, eu tenho que marcar aqui um ângulo de 90 graus em cada um desses segmentos. Então, 90 graus, vou marcar 90 graus aqui com o transferidor. Já alinhei a minha reta com o transferidor, 90 graus está aqui. Quer dizer que a minha mediatriz passa por esses 2 pontos. Essa é a minha primeira mediatriz. Agora a outra, vou pegar e alinhar o transferidor neste outro lado do triângulo e marcar 90 graus. Está aqui. Então, já vou traçar minha segunda mediatriz. E, por fim, a terceira mediatriz. Alinhei aqui o ponto, vou marcar 90 graus aqui. E traçar a terceira mediatriz. Como vocês podem ver, as 3 se cruzam neste ponto, que é chamado de ponto P. Logo, o poço artesiano será construído aqui neste ponto P. Para a gente conferir se realmente este ponto é o circuncentro desse triângulo, basta pegarmos dessas metade aqui, né, de um lado, pegar como raio. Então, do ponto P até o ponto B, por exemplo, e traçar uma circunferência com centro em P e que passa por esses 3 pontos. Vou tomar aqui o PA, que vai ficar mais fácil para mim. Quando eu traçar a circunferência, tem que passar pelos 3 pontos. E deu aí certinho, não sei se no vídeo deu para ver, mas passou sim pelos 3 pontos, logo o ponto P é realmente o circuncentro deste triângulo. Então é isso, pessoal, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.